Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Rosane Monteiro. Boa noite, telespectador do Jogo do Poder. Para participar da entrevista, eu convidei também a jornalista Rosane Monteiro, do jornal O Dia. Boa noite, Rosane. Boa noite a todos. Presidente, nós estamos aí às vésperas de dois momentos importantes do quadro político do Estado. Estamos a cerca de 8 meses das eleições para a sucessão do governo do Estado. Estamos a pouco mais de um mês do momento em que o vice-governador Pezão assumirá o governo do Estado em substituição ao governador Sérgio Cabral. Nesse momento, como se encontra o PMDB? Qual é a sua análise sobre as potencialidades do PMDB para continuar à frente do governo do Estado hoje, no início do mês de março? Olha, Ricardo Bruno, eu sou muito otimista. Eu acho que nesses 7 anos de governo Cabral-Pezão, o Rio de Janeiro mudou. Acho que nós enfrentamos um câncer que é a questão da segurança, a questão do grande número de comunidades tomadas por traficantes e milicianos. Desarmamos já boa parte desses traficantes milicianos, mandamos dezenas deles para fora do Estado, retomamos a vanguarda do desenvolvimento econômico no país, vivemos uma situação de pleno emprego no Rio de Janeiro, retomamos a vanguarda na área da pesquisa. Dos 18 novos centros de pesquisas instalados no país, 13 vieram para o Rio de Janeiro, sendo que 15 vieram para o Rio de Janeiro. São 5.800 doutores e mestres formando uma nova geração de cientistas aqui no Rio de Janeiro e não é à toa que o Rio de Janeiro retomou o segundo lugar na economia do país, ultrapassando novamente Minas Gerais depois de uma década atrás de Minas Gerais. Tudo isso se deve aos investimentos na área de segurança. Saímos de 33 mil policiais militares para 47 mil policiais militares. Né? Modificamos muito. Você pega a Rocinha, você atravessava o IPTU mais caro, né, da Mendes de Moraes, em São Conrado, e você estava numa cidade informal de mais de 100 mil habitantes, né? Onde não tinha um policial, hoje tem 790 policiais. Hoje tem uma delegacia. Né? Ainda há dificuldades? Há dificuldades. Essa batalha está vencida? Não está vencida. Mas esse foi um governo que disse à sociedade brasileira, à sociedade mundial e, sobretudo, à sociedade do Rio de Janeiro, que o Estado está no controle. O traficante que já vinha tomando conta do asfalto, hoje está quietinho. Aqueles onde nós não temos o PP estão quietos nos seus lugares. Pelo contrário, há uma tentativa de desestabilização da segurança e não haverá essa desestabilização. Hoje mesmo, o Pezão com o Cabral inauguraram uma nova companhia lá no Morro do Salgueiro, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Né? Fizemos isso em Caxias, fizemos isso em Nova Iguaçu, estamos fazendo isso em Niterói. Né? E vamos aí, até o final de 14, ter retomado praticamente 80% dos territórios da mão de traficantes e milicianos. Vamos continuar essa política, por isso o Pezão e o PMDB estão muito bem. E por isso o Pezão recebe hoje o apoio de mais de 14 partidos para o apoio à sua candidatura de governador. O Pezão, a candidatura de Pezão, seria uma candidatura exclusivamente de continuidade do governo Sérgio Cabral, é isso? Continuidade com avanço. Avanço em que áreas? Quais foram as áreas que, na sua avaliação, o senhor fez aqui uma explanação ampla dos pontos positivos do governo Sérgio Cabral, dos pontos em que houve registro de avanço significativo, mas quais são as áreas
que dependeriam ainda de tempo para que pudesse ser alcançado algum resultado mais consistente? Nós temos que avançar em todas as áreas, né? Eu acho que nós temos que solidificar com nitidez a área de segurança, continuar fazendo concurso público, melhorando o salário do policial, melhorar muito na educação. A educação, por exemplo, nós pegamos em penúltimo lugar no IDEB, trouxemos para o 15º e temos a previsão de chegar em 5º ao término de 2014. Pegamos um dos piores salários de professor e hoje nós temos o 2º melhor salário. Só perdemos para o Distrito Federal, onde a folha é paga pelo governo federal, mas precisa ter investimentos e avanços. Compreender a escola de dupla jornada, né, onde o aluno fica o dia todo. Construímos 45 novas escolas de segundo grau na cidade do Rio de Janeiro. Antigamente se usavam os prédios da prefeitura. É preciso que se faça 150. O Eduardo vai fazer mais 300 por horário integral no primeiro grau. O Eduardo fez 80 creches, precisa fazer mais 120 creches. Então nós temos aí avanços fundamentais na área da educação. Nós passamos a compreender a diferença do ensino técnico para o ensino profissionalizante. O ensino técnico, Rosane, eu, por exemplo, estudei no Colégio Pedro II, na Escola Técnica Federal Celso Cove. Mas aí depois você não virava técnico, você vinha para a universidade. E nós precisamos, os nossos jovens, terem uma profissão. Então hoje nós temos 280 mil alunos nos CVTs, né, e nas FAETECs. Com cursos de 8 meses, de 10 meses, formando carpinteiro, formando bombeiro hidráulico, formando soldador. Quer dizer, e por isso que o Rio vive o pleno emprego. E é preciso continuar avançando nesse modelo. Nós estamos construindo um novo prédio, criando, de fato, a Universidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ontem eu cobrava do Pezão, em nome da Sociedade da Zona Oeste, uma faculdade de medicina. A Zona Oeste tem 2 milhões de habitantes, 1.200.000 eleitores. Não tem uma universidade, uma faculdade de medicina. Caxias tem, Niterói tem. Então não é razoável. Ali vale 4 municípios, Nova Iguaçu também tem. Então eu acho que os avanços são muitos, né? Mas é continuar a bater firmemente na segurança, na educação e na saúde. Construímos 54 UPAs, já não temos aqueles escândalos na emergência dos hospitais, muito embora os 9 hospitais federais do Rio estão em greves, estão sucateados, há um abandono pelo ministro, ex-ministro da Saúde, que vai disputar o governo pelo PT em São Paulo, da saúde no estado do Rio de Janeiro, e nós é que pagamos a conta porque cai na vala comum, como se tudo fosse obrigação do estado do Rio de Janeiro. Rosane. O senhor estava falando em aliados, eu lembrei do prefeito Eduardo Paes, que é evidentemente um grande aliado que vocês têm, né? Só que ele está pensando no futuro, ele está dando um nó no trânsito da cidade. A gente sabe que vai melhorar a cidade, mas por enquanto está o caos. Isso não vai atrapalhar o Pezão, não, na campanha? Evidentemente que não, Rosane. Você sabe que a cada ano que passa sem terem feito o dever de casa, só agrava. Se o Eduardo, em vez de enfrentar, ele se elegeu para enfrentar essas dificuldades. Se ele, em vez de enfrentar, ficasse preocupado com a política, com o voto, e não fizesse o que tem que ser feito, a situação daqui a um ano é muito pior, daqui a 2 anos é muito pior. Evidente que nós temos que pedir... E, na sua opinião, não haveria como se fazer isso se não fosse de uma maneira tão traumática como está sendo agora? Não há. Nós sabemos o número de veículos, nós sabemos que os governos anteriores, o último que comprou trens, não pagou, ficaram 20 trens aí no porto, nós tivemos que pagar, nós tivemos que comprar mais 70 trens, nós tivemos que comprar, nós mais do que dobramos os trens do início do metrô, nenhum governo nos últimos 40 anos tinha comprado trens, nós tivemos que comprar 12 barcas, isso não está na prateleira, para você ter um transporte. Os BRTs que o Eduardo está fazendo, modifica a vida das pessoas, é 1 a 2 horas que as pessoas ganham no trânsito. Agora, para fazer BRT, tem que fazer as autoestradas, né? Então é uma questão a ser enfrentada, mas nós vamos viver numa cidade muito melhor, eu tenho certeza. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.